Meu nome é Renato. Nesse vídeo, irmãos, eu quero estar falando sobre os postes, sobre as estelas e as colunas e sobre os prostitutos que aparecem na Bíblia. Tem várias passagens que aparecem, que falam sobre isso e muitas pessoas não sabem o que significa. Eu quero estar falando sobre. Também quero estar falando sobre os obeliscos. Tem vários lugares no mundo que a gente vai, a gente encontra eles. Eu quero estar mostrando para vocês o significado deles. Antes de falar sobre eles, eu quero ler algumas passagens da Bíblia, porque em 1 Coríntios 10, 1, o apóstolo Paulo fala que tudo que aconteceu no passado é sobre o que haveria de vir. E o que acontecia no passado, acontece hoje. Em Eclesiastes 9 fala que não há nada novo debaixo do céu. E o Altíssimo colocou na lei para não construir postes, estelas, não haver prostitutos. Só que tudo que o Altíssimo colocou na lei, o maligno fez as pessoas desobedecerem. Fez e faz desobedecerem. Eu quero estar em Deuteronômio 16, 21 e 22, é o que fala. Não plantarás um poste. Aqui está sagrado, mas aqui não tem nada de sagrado. Qualquer árvore ao lado do altar do Altíssimo, que hajas feitos para ti. Nem levantarás uma estela, porque Ial as odeia. Tá vendo, irmãos? Porque o Altíssimo as odeia. Deuteronômio 23, 18, olha o que fala. Fala sobre os prostitutos. Não haverá prostitutas entre os israelitas, nem prostitutos. Tá vendo, irmãos? Levítico 18, 21, fala para não sacrificar as crianças. Ó, não entregarás os teus filhos para consagrá-los a Moloque, para não profanares o nome de Ial. Tudo que o Altíssimo falou para não fazerem, eles fizeram. Fizeram e fazem. Para entendermos sobre esses postes, colunas, estelas, os prostitutos, devemos pesquisar sobre Baal. Porque era por causa dele que ele fazia essas coisas. Eu pesquisei um site, ó. Quem era Baal? Olha o que fala. Eu vou ler algumas partes. Os israelitas tiveram contato com Baal quando chegaram a Canaã. Acreditavam que ele tinha poder sobre a chuva, o vento e as nuvens, e que só ele podia levar o povo, bem como seus animais e suas safras, da esterilidade e mesmo da morte. Sem a proteção de Baal, Moote, um vingativo deus cananeu, certamente lhes causaria calamidades. Olha o que fala, irmãos. A adoração de Baal vibrava com ritos sexuais. Os prostitutos, tá, irmãos? Até mesmo objetos religiosos relacionados com Baal, tais como colunas e postes, tinham conotações sexuais. Parece que as colunas, rochas ou pedras talhadas em forma de um símbolo fálico representavam Baal, a parte masculina da união sexual. Tá vendo o que representava, irmãos? Os postes foram usados objetos de madeiras ou árvores, que representava a Sera, a consorte de Baal, o elemento feminino. Os postes representavam a Sera, mas também representavam a parte masculina. Eu pesquisei um site, é o que fala. Os postes ídolos em hebraico são denominados Asera. Em português, significado bosques. São ídolos de tronco de madeira ou mesmo árvores frondosas representando o órgão masculino em pé, em direção ao Deus Sol, e que tem a mesma identidade deste ídolo, colocado no templo do Altíssimo, que para alguns estudiosos seria o obelisco de Tamuz, feito de pedra. Olha, irmãos. Tá vendo? Olha ele aqui, ó. Representava a parte masculina. Tá vendo o que fala? Aí, se continuarmos, eu pesquisei alguns sites sobre postes, estela e sobre obelisco. Olha o que fala nesse site aqui. Eu pesquisei sobre poste sagrado. Olha o que fala. A palavra hebraica, Aserã, refere-se a um poste, representando a Sera, deusa cananeia da fertilidade, uma imagem da própria deusa Sera. Pelo visto, os postes eram feitos pelo menos em parte de madeira. Podem ter sido postes lisos ou até mesmo árvores. Em todas as partes que falam sobre esse poste, está poste sagrado. Mas que não tem nada de sagrado. Eu pesquisei estelas também, olha o que fala. Estelas provém do termo grego stela, que significa pedra erguida ou alçada. A palavra entrou em uso comum na arquitetura e da arqueologia para designar objetos em pedras individuais, ou seja, monolíticos, nos quais eram efetuadas esculturas em relevo ou textos. A sua função essencial era veicular um determinado significado simbólico, fosse este funerário, mágico, religioso, territorial, político ou propagandístico. Eu pesquisei também sobre o obelisco. O obelisco representa o órgão masculino. Olha o que fala. Eu pesquisei na Wikipédia o que significa. Olha o que fala. Obelisco é um monumento comemorativo típico do Antigo Egito. Eles construíam para o Deus Sol. Constituído de um pilar de pedra em forma quadrangular alongado e sutil, que se afunila ligeiramente em direção à sua parte mais alta. Normalmente decorado com inscrições hieroglíficas gravadas nos quatro lados, terminados em uma ponta piramidal. O mais antigo obelisco era feito a partir de apenas uma peça de pedra. Era monolítico, está vendo, irmãos? Na base, em cima, ele tem uma ponta em formato de pirâmide. Por quê? Porque a pirâmide representa Satanás, o olho de Horus.
Se você pesquisar, o triângulo representa o olho de Horus, é Satanás. A nota de $1 americana também tem ele. Representa o maligno. E como eu disse, esses postes obeliscos representam o órgão masculino. No caso, representa o de Baal. E para quem não sabe, Baal é Satanás. Por isso que no topo deles tem um triângulo. Representa o maligno. Ó, a prostituição nos templos e sacrifícios de crianças era outro aspecto de destaque da adoração de Baal. Jeremias 19:5. Ele sacrificava as crianças para Baal e para Moloque. Não demorou muito até que os israelitas não se contentavam apenas em frequentar os lugares dos cananeus. Eles até mesmo construíram os seus próprios. Também construíram para si colunas e postes sobre todo o morro elevado, debaixo de cada árvore frondosa. Tá vendo, irmãos? Mas acima de tudo, a adoração de Baal agradava a carne. As práticas sensuais iam além dos desejos de ter abundantes safras e manadas de rebanhos. Glorificava-se o sexo. Tá vendo, irmãos? Por isso os prostitutos. Isto é, evidenciando pelas muitas estatuetas desenterradas com órgãos sexuais exagerados, retratando a excitação sexual. Ó, irmãos, eu pesquisei no site imagens sobre Baal, olha o que aparece. Tá vendo? Ele com chifres, o sol na cabeça e isso aqui. Com órgãos sexuais exagerados. Tá vendo, irmãos? O que significa? Festanças, danças, músicas que criavam o clima para o comportamento licencioso. Sua dança de fertilidade destinava-se a despertar Baal da sua inatividade de verão, para que a terra fosse abençoada com chuva. Eles faziam o poste, esses postes são os obeliscos, e ficavam dançando em volta dele, para vir a chuva. Tá vendo, irmãos? Conotavam vez após vez as colunas fálicas ou postes, os movimentos, especialmente das prostitutas do templo, eram eróticos e sensuais, eram impelidos pela música e pela assistência, e é provável que no auge da dança os dançarinos se retirassem para as camas da casa de Baal para ter relações imorais. Tá vendo, irmãos? O que eles faziam, o que significa os postes? Esses postes representam o pênis de Baal. E Baal, para quem não sabe, é Satanás. E se você for ver, em vários lugares do mundo tem esses obeliscos. Ó, uma representação deles. Até hoje eles fazem. Tudo que aconteceu no passado é sombra do cavaleiro divino. Agora, se você pesquisar o real significado desses postes, eu vou desenhar aqui para vocês o que significa. Igual esse daqui, ó. Esse aqui dá para entender melhor o significado. Tem um desenho disso aqui. Ó. Tem esse desenho, esse formato. Aqui, ó. Tá vendo? Isso representa a vulva da mulher. Pra quem não sabe quem é a vulva, representa isso aqui. Aí tem um círculo, como vocês podem ver. Tem um círculo, bem no meio. Aí você coloca um círculo. Tá vendo o círculo? Você coloca um círculo no meio. Aí tem um obelisco, bem no centro. Representa isso aqui, ó. Tá vendo o que representa? O obelisco representa isso aqui. A vulva da mulher e o círculo no centro. Representa o ato sexual, irmãos. Só que aqui, no caso, o obelisco está dentro. Representa o ato sexual. E o obelisco representa o pênis de Baal. E Baal, para quem não sabe, é Satanás. Por isso que eles faziam as imagens e faziam ritos sexuais. Ficavam girando em torno do obelisco para vir a chuva. Tá vendo o que significa, irmãos? Aqui, ó. Uma outra imagem dele. Do alto. Tem vários lugares no mundo que você pode ir que você encontra o obelisco. E sempre tem um círculo no meio. Em São Paulo também tem um, em Ibirapuera. Aqui ele, ó. E o círculo. E o de São Paulo também representa isso. Ó. Pra quem não consegue ver, a avenida representa a vulva da mulher. A vulva. Aí no meio tem um círculo. E bem no círculo o obelisco.
vendo, irmãos? Pode pesquisar, irmãos. O significado do obelisco representa o órgão masculino, só que no caso representa o de Baal. E Baal, para quem não sabe, é Satanás. E ó, um lugar onde tem um obelisco. No Vaticano, em Roma, sede da Igreja Católica. Tá vendo? Bem no centro, o círculo e o obelisco. Tá vendo, irmãos, o que significa? Com a linha traiçoeira. E os prostitutos? Ó, eu pesquisei no site. Quem eram os prostitutos? Algumas características deles, ó. Os prostitutos cultuais eram homens que ficavam nos templos de adoração pagãos. E tinham a função de, através de atos sexuais, cultuar diversos deuses e alcançar bênçãos. Na prática, eles tinham relações sexuais com uma ou várias pessoas ao mesmo tempo, nos templos pagãos ou fora deles, a fim de que os deuses se alegrassem e trouxessem favores sobre eles. Eram uma espécie de sacerdotes dos deuses que satisfaziam esses deuses através de atos sexuais. Tá vendo, irmãos, o que eles faziam? Se deitavam não somente com mulheres, mas também com homens. Era um tipo de culto, a orgia, diante do Deus. Não era somente homens que tinham essa prática, as mulheres também participavam. Existiam também as prostitutas cultuais que participavam das orgias nos templos de adorações pagãs. Como sacrifício aos deuses, ou mesmo as prostitutas que consideravam sagradas e ofereciam sexo por dinheiro, uma forma de culto aos deuses. Tá vendo, irmãos? O que significa os prostitutos? Aqui está sagrado, mas aqui não tem nada de sagrado. Para entendermos sobre os prostitutos, obelisco, estelas, devemos pesquisar sobre Baal. Porque eles faziam para ficar adorando esse ídolo. Ó, a natureza do baalismo. Eu pesquisei um site. O mais destacado dos deuses cananeus era Baal. Cada localidade em Canaã, em outras terras onde existia o baalismo, tinha o seu próprio Baal. Existia vários, mas todos significavam a mesma coisa. O segundo significado do nome Baal, seu próprio Senhor. Senhor significa Baal. Amo ou dono. O Baal local muitas vezes recebia um nome que indicava que se relacionava com determinada localidade. O exemplo disso é Baal Pior. Essa divindade, aqui da divindade, derivava seu nome do Monte Pior. Embora houvesse muitos de tais Balaíns, os cananeus e os povos vizinhos entendiam que os Baalins locais eram todas apenas manifestações do único Deus. Era tudo Baal. Se você pesquisar o significado de Baal em dicionários bíblicos, ou mesmo em site, eu pesquisei nesse dicionário bíblico aqui, ó. Novo dicionário da Bíblia, J.D. Douglas, edição revisada, Vida Nova. Pesquisei nesse dicionário o significado de Baal. É o que fala. Baal, vocábulo hebraico, Baal, significa Senhor. Pode pesquisar, irmão. Senhor significa Baal. Possuidor ou marido. Quando os israelitas entraram em Canaã, notaram que cada trecho da terra tinha sua própria deidade, seu dono. Tinha vários ídolos, mas todos eles representavam a mesma coisa, era Baal. Essa cena havia muitos Baais, e o plural hebraico Balaim aparece em português como Baalins. Pode pesquisar, ó, tem vários. Ó. Baal Berit significa Senhor da Aliança. Baal Zebub, Senhor das Moscas. Sempre significa Senhor. Quando tiver Baal, significa Senhor. Baal Zephon, Senhor do Norte. Pode pesquisar, tudo significa Senhor. Esse dicionário bíblico aqui, ó, dicionário bíblico ilustrado, Crescer, também fala. Se você pesquisar sobre Baal nele, olha o que fala. Ó, Baal significa dono, senhor. Baal Berit, senhor do pacto. Baal Zebub, senhor das moscas, como eu já falei. Baal Zephon, senhor do norte. Aí tem uma figura aqui, ó, figura de Baal, o deus sol dos fenícios, sendo levado em procissão. O deus sol. Tá vendo, irmãos? Ó. Eu pesquisei, ó, o significado. Que significa senhor. Todos eles significam senhor. É? Pode pesquisar. Esse dicionário aqui, ó. Ou qualquer outro. Tem vários dicionários bíblicos que você pode pesquisar que mostram que senhor significa Baal. Se continuarmos lemos, é o que fala. Textos antigos descobertos em Shahan, na costa da Síria, revelaram que o baalismo era um culto de fertilidade em torno da agricultura. Os baalitas atribuíam as mudanças das estações e seus feitos às guerras dos deuses. É o que fala, irmãos.
Acreditava que o fim das estações chuvosas e a morte da vegetação assinalava o triunfo no deus morte sobre Baal, obrigando Baal a se retirar para as profundezas da terra. Mas quando começavam as estações das chuvas, os baalitas tomavam isso como significado de que Baal estava novamente vivo, tendo sua irmã Anat derrotada à morte. Pensavam que o casamento de Baal com sua esposa Astorote, nesta época, garantia a fertilidade das colheitas, dos rebanhos e das manadas, durante o ano vindouro. Os adoradores de Baal acreditavam que empenharam-se em certos ritos prescritos nas suas festividades religiosas serviam para estimular os deuses a seguir o mesmo modelo. Por isso que eles faziam, irmãos. Faziam os postes, representando o órgão masculino. Porque eles acreditavam que fazendo os ídolos terem relações, vinha chuva. Por isso, para celebrar o despertar de Baal, a vida para se acasalar com Astarote, entregava-se a orgias sexuais de restrita devassidão. Era uma espécie de magia simpática realizada na esperança que os deuses imitassem seus adoradores e assim garantisse o ano agrícola fértil e próspero. Por isso que eles pagavam os prostitutos fazerem relações nos templos do ídolo e ficavam dançando em volta do obelisco, que representa o membro masculino. Tá vendo, irmãos? Eles acreditavam que vinha chuva. Em todo o Canaã podia ser encontrado santuários em honra de Baal, onde serviam homens e mulheres quais prostitutas e oficiavam sacerdotes. Perto dos altares fora dos santuários havia colunas de pedra, postes, tá vendo, irmãos? Representando a cera e pedestais incensórios. Tanto as colunas como os postes eram símbolos sexuais. Representava a cera, mas representava o órgão masculino também. Tá vendo, irmãos, o que significa? E até hoje, irmãos. Até hoje tem. Até hoje tem os obeliscos. Se você ir lá no Ibirapuera, em São Paulo, que você vê um lá. Por que isso acontece, irmãos? Tudo que aconteceu no passado é sombra do que haveria de vir. Essas estruturas que existem nas grandes cidades, obeliscos, tem várias imagens que ele faz com os prédios. Muitas delas ofendendo ao Altíssimo, ao Criador. Ofende. Por isso que em Apocalipse 16, 19, fala que as grandes cidades serão destruídas. Tá vendo, irmãos? Tem várias imagens que ofendem o Altíssimo. Tá vendo o que representa o obelisco, irmãos? Apocalipse 16, 19, a grande cidade se dividiu em 3 partes e as cidades das nações caíram. Tá vendo por que caíram? E Yahweh se lembrou então da Babilônia grande para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira, a prostituta. Miqueias 5, 9 a 14, é o que fala. E acontecerá naquele dia, oráculo de Yahweh, que eu aniquilarei os teus cavalos do meio de ti, e farei desaparecer os teus carros. Aniquilarei as cidades da tua terra, e destruirei todas as tuas fortalezas. Aniquilarei os sortilégios de tua mão, não terá mais adivinhos. Aniquilarei tuas estátuas e tuas estrelas de teu meio, não te prostrará mais diante das obras de tuas mãos. Arrancarei dos teus postes e destruirei tuas cidades. Tá vendo, irmãos? Por quê? Com ira e com furor tomarei vingança das nações que não obedeceram. Não obedeceram à lei, irmãos. Uma maligno traiçoeiro, irmãos. Tudo que o Altíssimo colocou na lei para as pessoas não fazerem, o maligno fez as pessoas fazerem. Por quê? Porque assim vem a desgraça. Vem a fome, a peste, a espada, as pragas do Egito. O maligno é traiçoeiro, irmãos. O maligno pegou as pessoas pela mentira. No batismo, no Salvador, no verdadeiro, estamos na nova aliança, livres da lei da carne. No batismo em Yahshua, porque o nome vem do hebraico, não vem de Roma. Se você pesquisar o significado do nome Jesus, a letra J você vê existir depois do ano 1500. O nome Jesus ele vem do latim Jesus. Se você pesquisar o significado de Jesus, se você for lá no Google Tradutor, colocar do latim para o português, ou então pesquisar o significado de E e de Sul separado, pesquise, irmão, você vê o que significa. Senhor significa Baal, Deus significa Zeus. Maligno é traiçoeiro, irmãos. Maligno pegou as pessoas para a mentira. As pessoas estão invocando o nome dos ídolos. Por quê? Por causa de Baal vem a desgraça. Por causa desses ídolos, antigamente, vem a desgraça. Maligno é traiçoeiro, irmãos. Maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei. Estamos na nova aliança, no batismo no Salvador. Em Yahshua, o nome vem do hebraico, não vem de Roma. Para descobrir o nome do Salvador e do Altíssimo, devemos usar as consoantes vocálicas. Não se deve usar sinais massoréticos. Sinais massoréticos mudam o nome. Eles corromperam também o hebraico.
Vai descobrir o nome, devemos as consoantes vocálicas. Aí descobrimos o nome do Altíssimo, do Salvador e dos profetas. O nome do Altíssimo é Yal, o nome do Salvador é Yalcha. O batismo em Yalcha, o nome vem do hebraico. Estamos na nova aliança. Sabe o que o maligno fez? Fez as pessoas se batizarem um Deus só de Constantino, Jesus. Aí o que acontece? As pessoas estão embaixo da lei, estão embaixo de maldição. O maligno pegou as pessoas para mentir, irmãos. Por isso que em Apocalipse 12:9 fala que ele tem a capacidade de enganar toda a terra. E enganou. Fez as pessoas ficarem embaixo da lei e fez elas desobedecerem. Por quê? Porque assim vem a desgraça. Na lei do Altíssimo, em Deuteronômio 16:23, fala para não colocar postes, colunas diante do Altíssimo, não ter prostitutos ou prostitutas. Olha o que os israelitas fizeram, irmãos. Olha o que eles faziam. 1 Reis 14:22. 22 a 24, olha o que fala. Judá fez o mal aos olhos de Al, irritaram seu ciúme mais do que tinham feito seus pais com todos os pecados que cometeram. Construindo lugares altos, erguendo estelas e postes, sobre toda a colina elevada, debaixo de toda a árvore frondosa. Houve até prostitutos. Ele imitou todas as abominações das nações que Al havia expulsado diante dos israelitas. Tudo que o Altíssimo falou para eles não fazerem, eles fizeram, eles desobedeceram. O maligno fez eles desobedecerem. E tudo que aconteceu no passado é sombra do caveira divino. Israel e Judá caíram antigamente. Veio para eles a fome, a peste, a espada. Por causa da idolatria, por causa do que eles faziam, sacrificavam as crianças, derramava sangue inocente. Desobedeciam a lei. Tudo que o Altíssimo colocou para eles não fazerem, eles faziam. E o que aconteceu no passado é sombra do caveira divino. O que acontecia antigamente, acontece hoje. Os mesmos ídolos que eram adorados antigamente, adorados hoje. Baal, rainha do céu. Primeira Reis 16:33 fala. Acabe cultuou Baal e também levantou postes para ele, ó, que fala. Ó. Acabe erigiu também um poste e cometeu ainda outros pecados, irritando Ial, pai de Israel, mais que todos os reis de Israel que o precederam. Ele construiu um altar para Baal. Primeira Reis 16:32 fala. Erigiu um altar no templo de Baal que construiu em Samaria. Ele construiu um templo para Baal. E por que eles faziam isso? Por que o maligno fez as pessoas fazerem? Porque vem a ira, irmãos. 1 Reis 14:15, por causa dos postes, por causa de Baal vem a ira. Olha o que fala. E ao ferirá Israel como caniço que vacila na água, arrancará Israel desta boa terra que deu a seus pais e o dispersará do outro lado do rio, porque fizeram seu poste. Aqui está sagrado, aqui não tem nada de sagrado. Provocando a ira de Ial. Tá, irmãos? Por causa do poste vem a ira. Por causa de Baal vem a ira, irmãos. Por causa de Baal vem a desgraça. Jeremias 11:17. Baal é Satanás, irmãos. É maligno. Segunda Reis 10 fala sobre Jeú, quando ele mata os profetas de Baal. Ele também destrói o poste que eles fizeram para ele. Segunda Reis 10, do 25 e 27, é o que fala. Quando Jeú acabou de oferecer os holocaustos, ordenou aos guardas e aos escudeiros: entrai e matai-os, não deixais ninguém sair. Os guardas e os escudeiros entraram, passaram-nos a fio da espada e chegaram até o santuário do templo de Baal. Tiraram a estela do templo de Baal e a queimaram. No caso das estelas, as colunas eram feitas de pedra. Só que essa daqui que está em 2 Reis 10, 26, não era de pedra, porque queimaram ela. E a pedra não dá para queimar, mas a madeira dá. Ó. Se você for no rodapé da Bíblia de Jerusalém, na letra C, ó, tiraram as estelas. Na letra C, olha o que fala. Essa estela é provavelmente poste. Não se poderia queimar uma estela, porque elas eram feitas de pedra. As colunas das estelas eram feitas de pedras, mas os postes eram feitos de madeira. E o poste podia se queimar. Nesse caso aqui, fala que tiraram a estela do templo e a queimaram. Então, nesse caso aqui, ela era de madeira. Era um poste, porque pedra não se dá para queimar. Derrubaram a estela de Baal, o poste. Demoliram também o templo de Baal. E no lugar deles fizeram uma latrina, o que permanece até hoje. Tá, irmãos? Tem várias passagens que falam que é coluna, estela, mas se eles queimavam, não era feito de pedra. Não era coluna, estela, era poste. Porque pedra não dá para queimar. 2 Reis 17:10. 2 Reis 17 fala que Israel caiu. Os motivos de Israel ter caído. 17:10, um dos motivos, ó. Erigiram para si estelas e postes sobre toda a colina elevada, debaixo de toda a árvore verdejante. É, irmãos?
Segunda Reis 17, do 13 ao 17, fala o que Judá e Israel fez. Olha o que eles fizeram, irmãos. Segunda Reis 17, do 13 ao 17. No entanto, Ial tinha feito essa advertência a Israel e a Judá, por meio de todos os seus profetas e videntes. Convertei-vos de vossa má conduta, e observai meus mandamentos e meus estatutos conforme toda a lei, que prescrevi a vossos pais, e que lhes comuniquei por intermédio dos meus servos, os profetas. Mas eles não obedeceram, endureceram a seu serviço, como havia feito seus pais, que não tinham acreditado em Ial. Desprezaram seus estatutos, bem como sua aliança que ele havia concluído com seus pais, e as ordens que lhe haviam dado, correndo atrás de vaidade. Eles próprios se tornaram vaidade, como as nações ao redor, apesar de Ial lhes ter ordenado que não agisse como elas. Rejeitaram todos os mandamentos de Ial, a lei, irmãos. Fabricaram para si estátuas de metal fundido, 2 bezerros de ouro. Fizeram um poste, adoraram todo o exército do céu e prestaram culto a Baal. Tá vendo, irmãos? Fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a feitiçaria, e venderam-se para fazer o mal na presença de Ial, provocando assim sua ira, irmãos. Tá vendo, irmãos? Porque vem a ira? Adora Baal, faz postes. Assim vem a ira, irmãos. Maligno é traiçoeiro, maligno pegou as pessoas para mentira. Por quê? Porque assim vem a desgraça. Por isso que ele faz as pessoas adorarem Baal, fazer postes, que representam o órgão masculino, orgias sexuais. Tá vendo, irmãos? Por quê? O que significa? Maligno é traiçoeiro, irmãos. Maligno pegou as pessoas para mentira. A 2 Reis 23, 6 e 7 também fala que eles colocaram os postes no templo do Altíssimo. Olha o que fala. 2 Reis 23, 6 e 7. Transportou do templo de El para fora de Jerusalém para o vale de Cedron um poste, e queimou no vale do Cedron, reduziu as cinzas e lançou suas cinzas na vala comum. Eles construíram um poste, irmãos, dentro do templo do Altíssimo. Tá vendo o que eles faziam, irmãos? Por isso que veio a ira, irmãos. 2 Reis 23, 7. Demoliu a casa dos prostitutos que estavam no templo de El, onde as mulheres teciam um véu para a cera. Dentro do templo do Altíssimo, irmãos, havia prostitutos e o poste que representa o órgão masculino. Tá vendo, irmãos, o que eles faziam? Por isso que veio a ira, irmãos. Por isso que veio a fome, a espada, a peste. Por isso que o maligno fez as pessoas invocar o nome desses ídolos. Senhor, que significa Baal. Rainha do céu, que é a cera. Pesquisa, irmão, para ver quem é Rainha do céu, quem hoje em dia é chamado de Rainha do céu. Maligno é traiçoeiro, irmãos. Maligno pegou as pessoas para mentira. Em 2 Reis 23, Josias fez uma aliança com Ial. 2 Reis 23, 3. Nessa aliança, ele se livrou dos ídolos. Então a gente faz uma aliança com o Altíssimo, se livra dos ídolos, dos postes. Tem várias passagens que falam sobre isso. É o que ele está lendo. Ó. 2 Reis 23, 3. Ó. É o que fala. O rei estava de pé sobre o estrado e concluiu diante de Ial a aliança que obrigava a seguir a Ial e a guardar seus mandamentos, seus testemunhos e seus estatutos de todo o seu coração, de toda a sua alma, para pôr em prática as causas da aliança escrita neste livro. Todo o povo aderiu à aliança, se comprometer a obedecer a lei. É o que eles fizeram, irmãos. Ó. 2 Reis 23, do 4 ao 5. O rei ordenou a Osias, o sumo sacerdote, aos sacerdotes que ocupavam o segundo lugar e os guardas das portas que retirassem do santuário de alto os objetos de culto que tinham sido feitos para Baal, para a Cera e para todo o exército do céu. Queimou-os fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Tá vendo, irmãos? Objetos no templo do Altíssimo que serviam de cultos para Baal e para a Cera. Tá vendo, irmãos, o que eles faziam? Tudo que o Altíssimo falou para eles não fazerem, eles fizeram. 2 Reis 23, 10. Olha o que fala. O rei profanou o Tofete do vale de Benom para que ninguém mais pudesse passar pelo fogo seus filhos e suas filhas em honrar Moloque. Levítico 18, 21, o Altíssimo fala para não sacrificar as crianças para Moloque. Eles sacrificavam para Moloque, para Baal. 2 Reis 23, 14. Quebrou a estela, cortou o poste, encheu de ossos humanos o seu local, tá vendo? Se levou das estelas, das colunas, dos postes. 23, 15. Demoliu também o altar que estava em Betel, o lugar alto edificado por Jeroboão, que havia arrastado Israel ao pecado. Demoliu também esse altar, e esse lugar alto, queimou o lugar alto e reduziu ao pó. Queimou o poste. Tá vendo, irmãos? O obelisco. 2 Reis 23, 24 fala sobre os adivinhos. Também se livrou deles, ó. Josias eliminou também os necromantes, os adivinhos, os deuses domésticos, ídolos e todas as abominações que se
viviam na terra de Juda e em Jerusalém, a fim de executar as palavras da lei escritas no livro que o sacerdote Osias havia encontrado no templo de Ial. Tá vendo o que eles faziam, irmão? Tudo que o Altíssimo colocou lá para não fazer, não sacrificar as crianças, não ter adivinhos, não construir postes, colunas, estelas, não ter prostitutos. Tudo que o Altíssimo falou para não fazer, eles faziam. Por isso que em Oséias 10, 1 ao 2, fala que as cidades serão destruídas, as grandes cidades. Por isso que em Miqueias 5, 9, 14 fala que as grandes cidades serão destruídas. Oséias 10, 1 ao 2 também fala, mas é o que fala. Ó, Israel era uma vinha exuberante que dava frutos. Quanto mais se multiplicava seu fruto, tanto mais multiplicava os altares. Quanto mais bela se tornava sua terra, tanto mais embelezava as estelas. Seu coração é falso, agora eles vão espiar. Ele mesmo quebrará os seus altares. Ele destruirá suas estelas. Tá vendo, irmãos? Tá vendo, irmãos? É o que fala, Oséias 10, 1 ao 2. Destruiu os altares, as estelas, os postes. Se lemos Miqueias agora, Miqueias 5, 9 ao 14 é o que fala. Agora dá para entender melhor. E acontecerá naquele dia, oráculo de Al, que eu aniquilarei todos os seus cavalos no meio de ti, e farei desaparecer teus carros. Aniquilarei as cidades da tua terra, destruirei todas as tuas fortalezas. Aniquilarei os sortilégios de tua mão, e não terá mais adivinhos. Aniquilarei tuas estátuas, tuas estelas de teu meio, não te prostrará mais diante das obras de tuas mãos. Arrancarei de teus seios os postes, e destruirei tuas cidades, com ira e com furor. Tomarei vingança das nações que não obedeceram à lei. Tudo que aconteceu no passado estamos acabando de vir. Isso aqui não é só para Israel, não, e para Judá. É para nós também. Vocês viram o que significa os postes, as estelas, os obeliscos? Maria é traiçoeira, irmãos. Não era só antigamente que eles faziam essas coisas, não. Hoje também. Hoje também eles sacrificam as crianças para os ídolos. Tudo que aconteceu no passado é sombra do que haveria de vir. Aí ele pegou as pessoas para mentira. Fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecerem. Por quê? Porque assim vem a desgraça. Maria é traiçoeira, irmãos. Por isso que em Apocalipse 12, 9 fala que ele tem a capacidade de enganar toda a terra. Enganou. Enganou para vir. Fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Que assim vem a desgraça. Vem as pragas do Egito. Maria é traiçoeira, irmãos. Maria pegou as pessoas para a mentira. Você viu o que significa o obelisco, irmãos? Representa um membro masculino, o órgão masculino. Fica aqui esse estudo para vocês, irmãos. Que a esteja com todos vocês.